Olá, meus amores! Fizemos uma postagem sobre transferência de empregado no E-Social e ficaram algumas dúvidas. Então eu resolvi fazer esse Mano Talk aqui, esse podcast, para esclarecer também, deixar bem claro. Por quê? Vamos lá. Eu falei naquela postagem sobre transferência de empregados entre grupos econômicos e falei lá sobre o conceito de grupos econômicos, que são empresas que andam em coordenação e que estejam registradas dessa forma. Muita empresa, inclusive, registra-se como grupo econômico na junta comercial. Então, elas fazem um acordo, um contrato, elas se oficializam como grupo econômico e registram na junta comercial. Então, desde a reforma trabalhista em 2017, basicamente, grupos econômicos são empresas que andam em coordenação, andam em conjunto, e tomam decisões em conjunto e, portanto, têm responsabilidade tributária, trabalhista, solidária entre elas, beleza? Então, eu trouxe lá o conceito bem explicadinho, depois você pode dar uma olhadinha lá. Como também pode haver uma situação de fusão, de cisão também, que pode ser considerado feito, pode ser feito transferência de empregados nesse caso, como também pode ser feito transferência de empregado no caso de transferência entre matriz e filial, que é um tipo de grupo econômico também. Então, a gente percebe que a gente pode transferir empregado entre grupo econômico, quando houver cisão, fusão, quando houver transferência de matriz para filial, sem problema nenhum. Mas o que eu queria tirar da cabeça de vocês é aquela história de que basta ter os mesmos nomes dos sócios, basta ter os mesmos sócios nas duas empresas que eu posso transferir. Não. Às vezes você tem os mesmos sócios nas duas empresas, mas não são grupos econômicos, porque são de setores completamente diferentes que não andam em coordenação. Vou dar um exemplo para você. Tem um cliente meu que tem um restaurante e uma casa depiladora. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Portanto, eles não são grupo econômico, eles não têm nada a ver um com o outro. Isso é bem importante deixar claro. Então, assim, na minha opinião, nesse caso aí, não são grupo econômico, porque eles não agem nem em coordenação. Então, tem o mesmo quadro societário, os mesmos sócios, mas ainda assim não são grupos econômicos e, portanto, eu não posso transferir empregado de uma para outra. Beleza, isso deixado claro, eu quero salientar para vocês a diferença, porque na postagem eu falei sobre desligamento, sobre manter a matrícula. Mas vamos lá. Quando você transferir, meus amores, para deixar bem claro aqui, entre matriz e filial, você não precisa fazer o que eu mostrei na postagem, que é demitir em uma matriz e admitir na filial. Quando eu transfiro entre matriz e filial, basta você fazer uma alteração no seu sistema, gerando o evento S2206. Então, você vai fazer a alteração no seu sistema, mudando o local onde esse trabalhador trabalha. Bastando você fazer essa modificação de local, vai gerar um evento S2206, que é uma alteração de contrato, e vai ser enviado para a social. Então, transferência entre matriz e filial, basta enviar uma alteração, mudar a localização que ele vai trabalhar, o estabelecimento que ele vai trabalhar. E assim vai ser enviado 2206 para o social e foi feita a transferência entre empregado, não tem problema nenhum. E, inclusive, o empregado, nesse caso, mantém a numeração da matrícula. Beleza? Show! E é isso que o manual da social fala. Ok. Agora, se eu tiver um caso onde eu estou transferindo entre grupos econômicos, certo? Estou transferindo entre grupos econômicos que não são matriz e filial, que são duas empresas completamente diferentes, mas que são grupos econômicos, o que é que eu vou fazer? Aí é aquilo que eu falei lá na postagem. Você vai da empresa que está saindo funcionário gerar o evento S2299 com o motivo 11, dizendo que está transferindo esse funcionário de uma empresa para outra. Então, eu vou lá. Ele está saindo da empresa A e indo para a empresa B. Então, eu boto lá na empresa A o evento S2299, que é o desligamento por motivo 11, dizendo que ele está sendo desligado porque ele está sendo transferido para outra empresa. E eu faço também o evento S2200 na empresa B, que está recepcionando esse funcionário com motivo igual a 2, que é transferência de empregado do mesmo grupo econômico. Pronto. Então, se eu transfiro para empresas que não são matriz e filiais, mas que são grupos econômicos, eu faço desligamento em uma, admissão na outra, tá certo? Com motivo 11 e motivo 12, como eu expliquei na postagem. E nesse caso, geralmente muda-se a matrícula. Isso que eu queria deixar claro para vocês, que talvez eu não tenha deixado na postagem anterior, peço até desculpa. Nesse caso aí, muda-se a matrícula do funcionário.
Por quê? Porque ele está indo para outra empresa, que pode ser que tenha numeração idêntica, pode ser que já tenha funcionário com essa matrícula, entendeu? Então, nesse caso, pode sim mudar a matrícula, pode se mudar, não é obrigatório, mas pode acontecer a mudança. É diferente de uma matriz para filial que não muda a matrícula do funcionário. Nesse caso, quando transfere entre grupo econômico, pode sim acontecer essa mudança de matrícula, principalmente se a outra empresa que está recepcionando o funcionário já tem funcionários com essa mesma numeração. Então, nesse caso aí, é passível sim de mudança de matrícula, tá bom? A depender da situação. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, eu tô mais do que à disposição. Mil beijinhos!